Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos reiniciar nossas aulas de artes, tá? Linguagens, códigos e suas tecnologias na arte. Nós vamos participar hoje da artes visuais. Qual o nosso tema? A diversidade das técnicas e desenho. Então, essa diversidade vai aparecer muitas coisas interessantes, principalmente o colorido. Para você, o que é a arte? Fazer uma pintura, compor uma música ou imitar um animal? A arte ela pode ser tudo isso para cada um de nós. A palavra arte vem do latim ars, que significa habilidade. Sua definição pode ser considerada como uma atividade que manifesta a estética visual, desenvolvida por artistas, baseando-se em suas próprias emoções. Geralmente, a arte é um reflexo da época e cultura vivida. Então, nós vivemos uma arte. Se nós pensarmos em nossa vida, nós vivemos essa arte. A arte existe desde os primeiros indícios do desenvolvimento do homem, inicialmente utilizada para suprir necessidades de sobrevivência, como utensílios de cozinha e inscrições em cavernas. No século V a.C., era considerado técnica dos gregos, técnica, onde as esculturas e pinturas eram aprimoramentos técnicos. A capacidade do artista de ler e interpretar a vida com tamanha sensibilidade e a expressar em forma de pinturas, música e outras obras, e o que se denomina a arte. Agora eu vou falar um pouquinho da forma de expressar a arte. Vou falar sobre a escultura de Davi. A escultura de Davi feita por Michelangelo. A escultura em mármore mede 5 metros e 17 centímetros e foi inspirada no herói bíblico. Hoje ele está exposto como símbolo máximo da República de Florença, na Itália. Nesse momento agora, eu vou falar sobre um compositor, Giuseppe Maurício Ravel. Ele nasceu em julho, no dia 3 de 1875 e faleceu 28 de dezembro de 1937. O que eu vou falar de interessante dele dentro da arte? Ele é um compositor e pianista francês, conhecido sobretudo pela sutileza das suas melodias instrumentais e orquestrais. Entre elas, o bolero. O bolero na época dos meus pais era bem conhecido, E aqui eu estou deixando uma partitura do bolero de Ravel. Agora eu vou falar de umas pessoas que é interessante, que eu gosto muito. Vou falar sobre Vicente Willem van Gogh. Ele nasceu em Holanda, foi um extraordinário pintor do período pós-impressionista e um dos mestres da pintura de todos os tempos. Fez um autorretrato em 1889. Eu gosto muito do Vicente van Gogh. E vou falar um pouquinho também do Pablo Picasso. Foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte de sua vida alta na França. Ele gostava muito dos que eles faziam, sabe? Tanto um como o outro. Arte é a representação simbólica do mundo, transmitida através do artista, que utiliza a criatividade para externar sua percepção da vida através da obra produzida, seja ela visual,
sonora ou de interpretação. A arte e a obra artística são também manifestadas através de tecnologias com diversos meios, como no rádio, músicas e melodias, fotografia, dança, cinema e televisão, a qual possui um papel importante de difusor de informações artísticas. Além de museus, manuscritos, esculturas e pinturas, a internet pode ser considerada como uma ponte que faz a ligação entre o público e a arte, visto os inúmeros meios de se transmitir a arte. O entendimento e a compreensão da mesma refere-se ao conhecimento, bagagem cultural e de vida das pessoas. A arte visual. Nas artes visual, como o próprio nome indica, utilizamos a linguagem visual. A linguagem visual pode transmitir informações com um maior impacto e efeito sobre o observador, pois ver e conhecer o mundo por suas cores e formas. A arte visual é maravilhosa. É possível utilizar quase todo o material e técnica para criar uma obra de arte visual. Entre elas, as mais conhecidas, também chamadas tradicionais ou convencionais, são o desenho, a gravura, a pintura. Embora os três sejam parecidos, a gravura possui uma diferença na técnica utilizada para a sua produção. Um desenho rubestre e ali uma xilografia, tá? Então dá para vocês verem as duas diferenças nessa arte. O desenho também pode ser feito de outras formas, pelo gesto no ar, o riscar na areia ou com outros materiais, além do registro fotográfico, pois são trabalhos efêmeros, de pouca duração, também incluídos na linguagem visual. Light paint, pintura com luz, fotografia e o desenho na areia. A escolha dos meios e materiais está diretamente ligada à técnica escolhida para o desenho. O mesmo objeto desenhado a bico de pena e a grafite produz resultados absolutamente diferentes. Materiais para desenho. Podemos utilizar diversas ferramentas para fazer um desenho, como o lápis, o carvão, os pastéis, crayons, que são lápis de cera, pena, cola e tinta. Muitos materiais de desenho são à base de água ou óleo e são aplicados secos, sem nenhuma preparação. O papel é a base mais utilizada para a produção de desenhos desde a sua criação, no século XIV, porém não é a única. Podemos classificar o desenho em função dos instrumentos utilizados para sua execução, ou da ausência deles. O desenho e suas técnicas. O processo pelo qual uma superfície é marcada aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta, em geral, um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel e etc. E movendo-a de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas, resultando em uma imagem, chamamos de desenho. Vejamos algumas técnicas que podemos utilizar para fazer um desenho. Abaixo, uma imagem de um desenho feito com pontos e linhas. Pontilismo. Ponto.
é a primeira unidade da imagem. Os pontos podem agir agrupados, obtendo um expressivo efeito visual, com formas ordenadas ou aleatórias, em que o olho reúne os pontos em uma única imagem. Abaixo, um desenho pontilhado de peras, com a técnica pontilhismo, preto e branco e colorido. A técnica desenvolvida pelo artista francês Georges Seurat no final do século XIX, que tinha como proposta formar a imagem através de minúsculos pontos de cores pinceladas na tela, de maneira que, quando as pessoas observassem a distância correta, misturassem os milhares de pontos formando a imagem. É chamada pontilhismo. Desenho com linhas. Linha é o resultado do agrupamento de pontos muito próximos, em uma sequência ordenada, uns após os outros e de mesmo tamanho, causando à visão uma ilusão de direcionamento. Podemos utilizar linhas para criar nossos desenhos. As linhas podem ser classificadas como geométricas, que são abstratas e têm apenas uma dimensão, o comprimento. Gráficas, linhas desenhadas ou traçadas numa superfície qualquer. E físicas, que podem ser observadas principalmente nos contornos dos objetos, naturais ou construídos, criada de maneira abstrata na forma de uma percepção visual ilusória e imaginária, como fios de lãs, fios de energia, rachaduras em pisos, horizonte, etc. A linha gráfica pode indicar a trajetória de um ou vários pontos de maneira contínua, variando quanto à espessura, fina ou grossa, a forma, reta, sinuosa, quebrada ou mista, ao traçado, cheia, tracejada, pontilhada, traço e ponto, a posição horizontal, vertical ou inclinada. No nosso lado direito temos os tipos de linhas gráficas. Desenho geométrico. São os desenhos criados a partir de formas geométricas pré-definidas. Do lado esquerdo, temos a bandeira do Brasil com formas geométricas, um retângulo, um losango, um círculo, e do lado direito, temos um desenho abstrato com formas geométricas. Desenho com lápis grafite. É possível fazer desde desenhos simples até os mais elaborados, utilizando apenas o lápis grafite. Eles podem variar de acordo com o tipo de lápis usado, podendo fazer traços firmes ou macios, para o preenchimento do desenho ou para fazer o efeito de luz e sombra. Desenho com lápis colorido. Temos várias opções de lápis coloridos, lápis de madeira, de cera e de couro, além dos aquareláveis, que utilizamos com água para produzir efeitos no desenho. O resultado fica bastante alegre quando pegamos cores ao nosso desenho. Desenho com tinta. Com a tinta, podemos desenhar sobre papel, tecido e outras superfícies, inclusive em nossa pele. É possível utilizar instrumento como pincel ou até mesmo os dedos para fazer a pintura, lembrando que é importante ter cuidado com o tipo de tinta que utilizamos quando formos colocá-la em contato com a pele. Desenho com colagem. Também podemos formar belos desenhos com recortes coloridos, bolinhas de papel, barbantes e muitos outros materiais, apenas colocando-os em uma superfície. O importante é usar a criatividade. Desenho com texturas. Podemos obter uma textura
quando desenhamos com os lápis sobre uma superfície e conseguimos imprimir no desenho as características dessa superfície. Como desenhar sobre uma lixa, por exemplo. Também é chamada de textura quando conseguimos distinguir visualmente traços diferenciados em um mesmo desenho, como podemos ver nas figuras abaixo. À direita, texturas diferentes traços e à esquerda, textura, desenho sobre superfícies. Desenho com cortes. O desenho com cortes é uma técnica muito interessante e desafiadora, que utiliza tesoura ou outro instrumento cortante para formar figuras. É possível produzir desenhos muito interessantes. Desenho em 3D. Os desenhos em 3D, ao contrário dos desenhos convencionais, são produzidos em 3 dimensões. Nele são trabalhados a textura, o jogo de luzes e sombra e a interação com outros objetos para conseguir o efeito desejado. É necessário prática e criatividade para produzir bons resultados. Tipos de desenho. Primeiro, desenho de memorização. É um desenho realizado de memória. Não temos à nossa vista o que ser observado enquanto o desenho vai sendo elaborado no papel. 2. Desenho de observação. Quando algo está presente à nossa vista para ser desenhado, deve ser transportado para o papel atentamente, seguindo todos os detalhes. À direita, desenho de observação. À esquerda, desenho de memorização. 3. Desenho criativo ou artístico. O desenho criativo pode ser dirigido ou livre. Pintura com os dedos. Desenho livre não depende de meios representativos, mas da própria imaginação e criatividade. Desenho dirigido. O desenho é de livre criação, mas o tema é dado por outra pessoa. 4. Desenho profissional. Quando o desenho é criado para além da expressão artística e passa a ser utilizado como fonte de renda. São exemplos de profissionais que trabalham com desenho: arquiteto, estilista, design de móveis, tatuador, cartunista e etc. O desenho pode ser uma forma de livre expressão e equilíbrio pessoal, um produto artístico de valor construído a partir da expressão natural e espontânea ou da aplicação de técnicas e materiais específicos. Por isso, não devemos estabelecer formas estereotipadas ou incentivar a cópia de modelos para obter bons resultados. Desenhos. Formas de utilizar. Além de ser uma excelente forma de expressão artística, o desenho pode se tornar um trabalho muito agradável, seja na produção de charges, retratos, caricaturas, desenho com traços aumentados ou diminuídos, ou com outros desenhos mais especializados. À esquerda, temos um retrato feito com lápis colorido e à direita uma caricatura. Desenho técnico ou industrial. É uma forma padronizada e normatizada de desenho, voltada à representação de peças, objetos e projetos inseridos em um processo de produção. À esquerda, temos o desenho da estação do metrô e à direita, o desenho de um automóvel. Desenho arquitetônico. Desenho voltado especialmente ao projeto de arquitetura, geralmente realizado com auxílio de réguas, compassos, esquadros e outros instrumentos. Desenho científico. Utilizado na zoologia, na botânica e na
e anatomia, muito empregados como ilustrações de manuais didáticos. Os desenhos que pretendem expressar alguma informação também podem ser chamados de ilustração. À esquerda temos um desenho científico, um peixe, e à direita um desenho do desenvolvimento do barbeiro. Croque ou esboço. Desenho rápido, normalmente feito à mão, para servir de base para outras ideias gráficas ou apenas para registrá-las. São os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração mais detalhada. São muito utilizados na arquitetura e na moda. À esquerda temos um croque arquitetônico e à direita um croque de moda. Gravura. É diferente do desenho, já que sua produção é feita por impressão, como um carimbo. Uma gravura é uma gravação produzida a partir de uma matriz que pode ser feita de metal, calcografia, pedra, litografia, madeira, xilogravura ou seda, serigrafia. À esquerda temos um rolo para a parede com gravura e à direita, matriz de madeira para xilogravura. Como podemos ver, o desenho é uma rica opção de expressão artística da arte visual com amplas possibilidades de aplicações técnicas. Não pense que todas as técnicas vistas são as únicas, pois você mesmo pode criar a própria maneira de desenhar, seja como obra de arte ou profissão. Cada um imprime a sua obra, a sua própria personalidade, tornando o desenho uma peça única. Atividades. Junto ao vídeo, envio atividades para serem realizadas, com texto de apoio para o desenvolvimento dos exercícios. Devolutiva Colégio Oswaldo Walter.